A primeira apresentação da Via Sacra que acabamos de ver foi dedicada à memória de Emiliano Bernardo, que faleceu nesse domingo aos 92 anos. Emiliano era o autor do maior acervo histórico de Limeira. Emiliano Bernardo era pessoa querida na sociedade e muito respeitado por seu amor à arte. Teve inúmeras participações aqui na TV Jornal, sempre relatando o que viu pelas ruas de Limeira. Tinha paixão pelo vídeo e pelos carnavais. Porque antigamente era cinema, não? Era filme 16mm, branco e preto e mudo. Depois é que a gente foi adaptando um som ao emendar os filmes, né? Seria a edição de hoje. Seu vasto acervo chegou a ser tema da exposição Emiliano Imagens em Movimento, que mostrou sua contribuição à preservação da memória local, regional e nacional. Emiliano registrou de tudo, de fatos políticos às festas locais, até mesmo quando o carnaval foi deixado de lado em Limeira. Tanto que nós não tivemos carnaval, mas tivemos Festa das Nações, festas muito bonitas. Eu tenho Festa das Nações de 1980, 82, né? Que foram muito bonitas na praça. São décadas e décadas de imagens. A história de Limeira passa por Emiliano Bernardo, um homem considerado um patrimônio de Limeira, que nunca se cansou de seu ofício. Mas eu fazia isso porque gostava, não é? Primeiro que fotografia já era caro. Não tinha escola, não tinha... Quando apareceram os primeiros clubes de fotografia, principalmente em 1978, 80. Então, a gente começou a dedicar mais à fotografia. E então parei um pouco com o cinema, com as filmagens, né? Porque era caro. E para dedicar mais à fotografia, tentando, não vou dizer, seria utopia falar que era arte, mas a gente gostava e fazia. Essas são as últimas imagens de Emiliano Bernardo em vida. Aos 91 anos, ele foi votar na Escola Estadual Brasil nas eleições municipais de 2016. Confira o trecho da última entrevista concedida por ele. Faz diferença assim, eu tenho para quem reclamar. Aí se o senhor votando agora, o senhor pode cobrar depois? Posso cobrar depois, e eu cobro mesmo. E o senhor acha que é um exemplo que as outras pessoas que tivessem a oportunidade também deveriam fazer? Eu pensei que tivesse lotado. Todo mundo reclama, mas não veio votar. Fica tranquilo em casa. Emiliano Bernardo, exemplo de cidadão que deixa saudades aos limeirenses. Nesta segunda-feira, amigos e personalidades de Limeira lamentaram a morte de Emiliano Bernardo. São imensuráveis as contribuições dele para a história de Limeira e para as artes. Por onde passou, seu Emiliano, como era carinhosamente chamado, fez história e deixou história. Em Limeira, nos mais diversos segmentos, a lembrança marca o quanto Emiliano fez pela cidade, diante das possibilidades que eram bem menores nas décadas passadas. Esse historiador conta como foram os primeiros anos de vida, de criança ao adulto, cheio de responsabilidades. Teve uma vida muito difícil, ele me contava a respeito da vida, ele nasceu em 1924, né? E já nasceu órfão porque o pai foi assassinado por ladrões de cavalo no sítio que eles moravam no Jaguari. Desde a infância, o Emiliano era um apaixonado pelo cinema. A vizinha já levava ele às sessões do Teatro da Paz, que ficava onde hoje é o Teatro Vitória, né? O nosso antigo teatro. Aí o Emiliano passou a investir o dinheiro na família, cuidar da família, sempre cuidou muito bem, foi sempre um bom pai de família, e ele começou a investir na sua arte, né, no alter ego. E aí ele comprou máquinas de filmar Super 8, 16mm, e filmou todos os eventos da cidade, desde aquela época, 1950 e por aí, até agora, né, até os últimos dias dele, né. Seu Emiliano soube ser amigo e um grande incentivador da cultura, como conta a vice-presidente da Academia Limeirense de Letras. E ele, assim como eu, éramos a favor de um grupo que se chamasse assim, Confraria das Letras, alguma coisa. Mas depois virou Academia Limeirense de Letras. Mas nós devemos ao seu Emiliano esse incentivo, esse apoio
Só que chegou na hora dele tomar uma posse, dele fazer parte do grupo, ele não quis. Assim como ele nunca quis assinar nenhuma tela. Na música, é Joaquim Prado que relembra as passagens com Emiliano. A gente era um grupo de teatro e o seu Emiliano participava porque a gente não tinha recurso, não tinha iluminação, e ele sempre foi da ponta de tecnologia, assim, da época, assim. Ele foi o primeiro videomaker do Brasil, trabalhava com Super 8, VHS, ele tinha iluminação, porque ele também era ator, ele mexia com teatro também. Então a gente emprestava equipamento deles, as luzes que a gente usava lá no Trajano Camargo, isso no final da década de 70. Entre os feitos, como conta o diretor-presidente do Sistema Jornal de Rádio e Televisão, uma apresentação de teatro em praça pública. A nossa amizade, quando ele tinha teatro, ele tinha um grupo de teatro amador no nosso clube. Na Semana Santa, ele cismou de levar a vida de Jesus Cristo, vida e morte de Jesus Cristo, e levou no palco do nosso clube. Eu me lembro bem que foi, acho que em 1961, naquela semana lotou o teatro do nosso clube, o salão do nosso clube, de segunda a sexta-feira. E ele ficou tremendamente entusiasmado, adorou o que fez, o povo elogiando. Ele falou, o ano que vem nós vamos fazer nas escadarias da Catedral de Nossa Senhora das Dores. Ele falou, não, nós vamos gravar a peça na Rádio Jornal, pediu para a família Corte, que era a proprietária da Rádio Jornal na época, se poderia ceder os estúdios, e nós fomos lá. Gravamos a peça e ela foi levada nas escadarias da Catedral. E na história da TV Jornal Regional, seu Emiliano também teve sempre participação ativa. Desde 1993, na inauguração da emissora. A TV foi inaugurada. E na oportunidade nós tínhamos que comprar equipamentos, era muito caro aqui, a gente foi comprar nos Estados Unidos. Então ele começou a ter uma participação ativa na TV Jornal desde a compra dos seus equipamentos. Então, hoje eu me vejo assim, tremendamente aborrecido com a perda do Emiliano. Infelizmente, ninguém é eterno. A gente gostaria muito de ter a pessoa junto com a gente, mas Limeira deve muito ao Emiliano. Emiliano é uma capacidade, é uma cultura, é uma pessoa versátil. Enfim, a história de Limeira deve muito ao Emiliano. O Sistema Jornal de Rádio e Televisão manifesta o pesar de toda a direção de seus colaboradores pelo falecimento de Emiliano Bernardo da Silva, homem carismático, de caráter ímpar, idealista, patriota e de amor incondicional por Limeira. Por diversas vezes esteve aqui na TV Jornal para mostrar seus arquivos. Nesse momento de extrema dor, a família não teve condições emocionais de falar com a TV Jornal. Entendemos e manifestamos o nosso total apoio. Seremos eternamente gratos a Emiliano Bernardo, que esteve presente desde o início da TV Jornal. Todas as manifestações de pesar e carinho vistas desde o domingo mostram a relevância de Emiliano enquanto pessoa e também a importância de sua obra. Emiliano sempre se pautou por registrar os feitos dos filhos desta querida terra chamada Limeira. Foi protagonista na valorização da nossa cultura e do nosso povo. Foi um limeirense trabalhando por limeirenses. Quando hoje avaliamos o legado de Emiliano Bernardo, nos resta uma imensa gratidão. A você, Emiliano, nosso muito obrigado.